E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. E hoje nós chegamos ao nosso 100º programa, nada mais justo do que comentar um dos filmes mais importantes da história do cinema e, por que não, considerado por muitos o maior de todos, Cidadão Kane. Here's a man that could have been president, who was as loved and hated and as talked about as any man in our time. But when he comes to die, he's got something on his mind called Rosebud. Now what's that mean? É legal a gente falar um pouco do Orson Welles pré-Cidadão Kane, né? Naquela época o Welles estava com 26 anos, né? Era um moleque, né? Um garoto. Mas ele já era um garoto prodígio antes, né? Porque não é a estreia dele como cineasta nem como ator, mas ele já tinha uma carreira ferrada no rádio, né? No Mercury Theatre, que tem aquele caso famoso do Guerra dos Mundos, né? Que a gente ficou conhecido, né? Por causa disso, inclusive. Né? Bom, já que tocou nesse assunto, só falar pro pessoal que ele causou um alvoroço, todo mundo ficou meio desesperado e tal. É um grande mito. É claro que teve uma galera que ficou achando que era verdade, mas assim, não parou o país inteiro e saiu na rua atirando pro céu, tá? Só pra... E sem falar que a pegada do programa era encenar trechos de obras famosas, né? Exato. Então, calhou do Guerra dos Mundos alguém ligar o rádio no meio, né? E achar que era uma notícia real. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Então, legal vocês comentarem isso, né, do garoto prodígio, né, ele já vinha trabalhando, né, tanto no teatro, né, no rádio, no cinema também, inclusive, já tinha feito um longa que ninguém lembra, né, para falar a verdade, mas aí ele teve realmente essa carta branca para fazer o Cidadão Kane, e resolveu realmente inovar de várias formas, né? Então, parece que ele conseguiu... Bom, em primeiro lugar, é difícil a gente comentar um filme que é considerado o maior filme de todos os tempos, né? Então, vamos tentar aí resumir um pouco aí sobre o filme. Mas é realmente interessante a forma como... tudo que ele aprendeu dentro do cinema, né? Então, né, desde da época do Nascimento de uma Nação, né, montagem, edição, enfim, e conseguiu juntar dentro de um filme. E criar coisas mais inovadoras também, né? Inserir coisas inovadoras e fazer um filme completamente diferente do que a gente não, né? O pessoal na época tinha visto na época. Até hoje, eu acho. Hoje você vê, ele é muito singular. Assim, você vê influências de Cidadão Kane em outros filmes, mas a estrutura dele, assim, é muito própria, né? Você falar sobre um personagem do ponto de vista de outras pessoas em nenhum momento dele mesmo, tirando uma palavra. É uma estrutura muito arriscada. E outra coisa interessante que você vê uma coisa tão bem estruturada e difícil de ser estruturada, e é um roteiro original. Porque tem muita cara de ser um livro que já foi estruturado na literatura tal, e a partir dessa base você faz um filme. Agora, partir do zero, isso é uma... Mesmo sendo baseada na figura do William Hurst, mas mesmo assim, né, é baseado muito pouco, né? Sim. Então, nossa, é uma coisa muito nova, muito original, né? Não, e roteiro dele mesmo, né? Agora, roteiro, direção, atuação e tudo primoroso, né? Um cara de 26 anos fez o papel de um cara de 80 no final do filme. Mas bacana você ter falado dessa questão aí, puxando aí o caso do Hearst, né? Uma biografia romanceada, não oficial do Hearst, né? O filme abre com um documentário absolutamente comum, né? Ou melhor, o filme abre com a morte na última palavra, né? Depois nós temos um documentário, a apresentação de um documentário em curta-metragem daqueles muito comuns, né, do cinema da época, só que absolutamente frio, né? E a equipe resolvendo ir à caça de quem realmente conheceu o cara para acabar com aquela frieza, né? Mas até que ponto você tem um retrato real do cara, né? Quando você vai entrevistar as pessoas que viveram com ele e cada uma teve acesso a somente um lado dessa figura tão singular, né? Metalinguisticamente, o cara está discutindo o que a gente absorve da imprensa,
também, né? Isso é absolutamente fascinante, não só para a época, mas para hoje também, né? Eu acho que é um filme que é difícil você apresentar para determinados tipos de público hoje e tal, porque você fala, nossa, o maior filme de todos os tempos. Cara, para quem não manja de cinema, isso vai gerar uma expectativa enorme, né? All we saw on that screen was that Charles Foster Kane is dead. I know that, I read the paper. É interessante a parte estrutural mesmo, né? Então você falou dos múltiplos... Dentro da história você tem os múltiplos pontos de vista que a gente não tinha visto antes, né? Você tem o início que é o fim, na verdade, né? Então, que também, imagina o público que viu na época, um choque também, né? Nesse sentido. Pô, mas, cara, a estrutura... O cara, pegou a estrutura, né, de um roteiro comum e, cara, uma narrativa comum e vamos embolar o negócio. O filme realmente é extremamente importante por causa disso, né? Então você tem tanta parte técnica, estrutural, a história ela é bacana de você acompanhar também, é uma história interessante. E fora ainda tem a polêmica, né? Porque é uma história baseada em algo real. Sim. Né? Que é o próprio magnata lá do jornalismo, lá, esse Hearst aí, né? Hearst, sei lá. Hearst é assalto. É. Um filme que quase não foi lançado, inclusive, né? E o Welles, como bom marqueteiro, né? Ele fez exibições assim, meio que restritas, falando, assistam ao filme que não querem que você assista, né? Até por conta disso, isso acabou ajudando, né? E criou aí uma imagem, cara, que até hoje você fala de Cidadão Kane, você lembra, né, de grandes manipuladores, né, da mídia, né? Não é à toa que tem o documentário sobre o Roberto Marinho que chama Muito Além de Cidadão Kane, né? Você tem, que mais? Cara, tem muita semelhança ali, né, cara? Incrível, cara. Total. Você tem o Chateau do Guilherme Fontes, que ele falava que é o Cidadão Kane brasileiro. Tá, desculpa, eu tô citando o cara, eu sei que talvez seja, eu corro o risco de estragar o programa citando o Guilherme Fontes aqui, mas de boa. Que adianta 26 jornais, 14 rádios, 4 revistas e 12 estações de televisão, tudo endividado até a alma. Entrando agora no aspecto visual do filme, tem um trabalho de mise-en-scène, de fotografia primorosos, assim, né? Então, começar assim, algumas coisas que me marcam muito nesse filme. Primeiro, o início, um pouquinho antes do documentário que você citou, que mostra a mansão dele, que praticamente é um castelo, parece muito Transilvânia, né? É o castelo do Drácula ali. E começa assim de longe, vai indo se aproximando, a luz, uma música, a luz apaga. E daí a morte dele, daí tem o Rosebud, e daí depois quando começam a falar sobre a vida dele, primeiro quando eles vão abrir o diário, né, de um cara que trabalhou lá com ele e tal, eles abrem o diário e parece uma coisa sepulcral, né, porque tem uma espécie de totem, assim, os caras colocam o diário em cima e só uma luz assim de cima focando. E depois, quando pega um flashback, em termos cronológicos, o que seria o primeiro, que é quando ele está criança e o rico está falando com a família dele, eles estão dentro da casa, o Charles, né? O Charles, ele tá lá do lado de fora brincando com um trenozinho, e daí tem o recorte do esquadro da janela. E quando eles estão falando sobre o garoto tá lá na janela. Isso depois vai ecoar lá na frente, durante uma festa. O Kane aparece, o reflexo dele aparece no espelho e o pessoal falando dele também, né? E o filme é sobre isso, é sobre pessoas falando do Kane, né? E outra coisa, também que, assim, é extremamente interessante no filme, que é o lance do quebra-cabeça. A forma do filme é um quebra-cabeça para você entender essa persona do Kane. E daí chega a Susan. A Susan, o que ela faz na mansão? Ela fica montando um quebra-cabeça. Quando eles estão brigando, você vê que quando ela sai e abre a porta tem um formato de um quebra-cabeça. Quando a câmera se afasta, que eles estão encaixotando todas as coisas, as estátuas que ele comprou e tudo mais, a câmera está afastando, você vê que aquilo é tipo um quebra-cabeça. Eles citam, isso aqui é um quebra-cabeça dele, qual peça está faltando, não sei o que, Rosebud é a peça que está faltando. E o que acontece com a peça que está faltando? Eles queimam. Que daí depois a câmera afasta, é o castelo, a fumaça saindo de lá e faz o eco com o começo do filme também. Então, o começo do filme, você tem a porta lá, é a capa do quebra-cabeça, você abre. Agora você está vendo o quebra-cabeça,
opa, faltou uma peça. Quer dizer, para você espectador, não. Você tem um quebra-cabeça cheio. Terminou, você fecha o quebra-cabeça, o filme acaba, né? É o que você falou, né? O filme, ele realmente também está cheio de simbolismo, né? Que torna o filme bastante complexo, até inclusive para a época, né? O próprio mistério do Rosebud, né? Assim... Que ninguém ouviu dizer no filme, né? Engraçado, então, né? É verdade. Mas assim, é um mistério que permeia o filme inteiro. E imagino que para quem estava assistindo na época, você não tem um final, né? Que explica, né? Você não tem... Lógico, você tem o final, que é o que acontece. Você tem lá escrito Rosebud, ok, beleza. Mas assim, gerou diversas interpretações, né? Imagina na época você vai ver um filme tão complexo como esse, né? Que não tem um final realmente explicativo, como a maioria dos filmes eram. Cara, é um filme que realmente gera, né, uma interpretação, diversas interpretações e as pessoas vão comentar. Então é um filme poderoso mesmo, né, pra época. Embora até existe hoje, uma explicação, né, porque a gente vê, só que ela exige um tanto de participação. Existe, cara, mas não é assim... Não, e de toda forma, eu acredito que... Pode dar spoiler do filme? Nossa, por favor. Não, eu acredito que eu não sei, tá? É que depois de tanto tempo, é claro, o filme pertence a nós, a gente interpreta como a gente quiser, né? Eles queimaram, né, o Rosebud no final e ninguém encontrou aquilo, né? Eu acho que a gente pode jogar um olhar sobre essa obra dizendo que por mais que você procure, né, o componente humano de fato que aquela equipe estava procurando, né, resolveu procurar no começo do filme, cara, é muito difícil, se não quase impossível você encontrar, né? O retrato do cara, ele vai estar muito, como é que se diz, sujeito à interpretação de quem vai testemunhar, né? Aliás, a gente tem que citar aí, você, o amigo espectador, que talvez seja versado em quadrinhos também, a gente tem que lembrar que Cidadão Kane influencia demais um segmento de Watchmen, né? Na parte do enterro do comediante. Aliás, todo Watchmen, né? Todo Watchmen. Porque nós temos o comediante morto. O começo é o momento da morte, né? E depois é toda a trama se desenrolando em cima do que aconteceu com esse personagem, né? O que Sim. foi. E é sempre a impressão de outros personagens em cima disso. E aproveitando esse gancho dos quadrinhos aí, a gente não pode deixar de citar que o próprio Orson Welles já era um admirador de quadrinhos naquela época e teve alguma influência aí do trabalho do Will Eisner, né, na composição visual do Cidadão Kane, que por sinal é uma história de ambiguidade. E ele não poderia deixar de trabalhar com sombras fortes, né, sombras marcadas, né, nas suas composições, né, quase como se fosse um filme noir, né. Até por isso, né, a gente falou de quadrinho, vou puxar mais uma aí, que outro marqueteiro, Mark Miller, circulou um tempo atrás que o Orson Welles estaria trabalhando numa adaptação do Batman naquela época, né? E criou-se um mito em cima disso, mas não é verdade, tá? Aquele negócio, né? Nós estamos vendo testemunhas terceiros, né? Falando sobre uma pessoa e você nunca consegue chegar naquele cerne de, afinal, quem era mesmo esse cara, né? E na última caminhada dele, né, que ele tá velho e tal, que ele passa por aquele espelho, e aquele espelho vai indo infinito, as várias versões, né, como se cada reflexo daquele fosse uma versão de que a gente ouviu de uma pessoa diferente. Só que daí chega uma hora infinito, só que ao mesmo tempo, qual que é o real? A gente vê ele virtual, né, a gente vê o reflexo dele. Aquele real já foi, passou, a gente ficou com o reflexo dele através das pessoas. No caso do Rosebud, é legal que aquele negócio, né, que a gente falou do espectador, né, exige dele não só ele pensar pós-filme, mas ele pensar dentro do filme, porque tem quando ele vê a cena que o trenó é queimado, na hora ele tem que fazer uma ligação quando ele tá criança e que ele ganha o trenó novo, o trenó rico, todo bonito, e ele não quer, tipo, o importante era aquele simples, era aquela vida familiar, né? Então, assim, é aquele filme que a primeira vez que você assiste, ele é muito complicado mesmo, porque você tem que lembrar de uma coisa que o cara nem deu a ênfase àquele close, mega monstro, não. É uma coisa muito simples, né? É algo muito sofisticado. É um filme... Eu imagino, para a época, a frustração de algumas pessoas que mereciam rever aquilo lá em casa, sabe? E não conseguiam.
é isso, pessoal. Esse foi o 100º Formiga na Tela sobre Cidadão Kane. Acesse o nosso site, inscreva-se no canal, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Manda e-mail pra gente e é isso. Falou!